Bom dia para você aí de casa. Estamos juntos em mais um domingo para falar sobre as principais dúvidas sobre saúde. Quando falamos sobre cuidados da pele, logo pensamos em skincare, né? Mas se eu falar que esse assunto é muito mais abrangente do que apenas qual produto é melhor para a minha pele. Para conversar comigo hoje, temos a presença especial da presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do DF, doutora Luana Portela. Se durante o programa surgir alguma dúvida, é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e enviar sua questão. Fica aí que a gente já volta. Para falar da saúde da pele, é importante lembrar que ela é o maior órgão do nosso corpo. E muitas vezes não é só o hidratante que irá resolver muitos dos problemas. Logo, precisamos ser mais conscientes e entender que cada tipo de pele precisa de um cuidado diferente e nem sempre o que é bom para um é bom para outro. Aqui comigo temos a doutora Luana Portela, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, com uma sólida formação em dermatologia, adquirida durante sua residência na Universidade Federal do Goiás. Ela também possui uma vasta experiência em diversos campos da dermatologia, tendo passado por estágios internacionais, além de atualmente ser a presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, capítulo do Distrito Federal. Doutora Luana, bem-vinda ao programa, meu doutor. Obrigada pelo convite, doutor Gutenberg. É um prazer estar aqui e esclarecer alguns temas ligados à dermatologia. Perfeito, Luana. Luana, eu acho que saber o que é dermatologista, o que o dermatologista faz, alguém tem pelo menos uma leve ideia, né? Mas explica melhor para a gente o que é essa especialidade, qual a área de atuação, porque é bem vasto. Então, dá uma explicaçãozinha rápida para quem está nos assistindo. Bom, a dermatologia é uma especialidade que é responsável para tratar de pele, cabelos, unhas e mucosas. Então, nós tratamos desde a parte do diagnóstico ao tratamento clínico e também da cosmiatria, que é a que cuida da estética do nosso corpo. E a dermatologia, o médico dermatologista na sua formação, ele tem, além dos 6 anos de medicina, a residência em dermatologia, que ele vai ter o registro de qualificação de especialidade, e depois ele faz mais a prova de título de especialista para ele ser membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então é importante você saber que está procurando um profissional qualificado. E como é que a gente tem certeza que quando procura alguém para tratar dessas questões, está procurando um profissional qualificado, com o RQE, que é o requisito de qualificação de especialista, que fez uma residência médica, uma pós-graduação? Excelente pergunta. Ainda mais no mundo de hoje, né, Gutenberg, que tem as redes sociais, e muitas vezes nós vemos lá, os pacientes veem doutor e não sabe se é médico, se não é médico, e ele busca esse tratamento achando que está indo no médico. Então, quando você vê doutor, nem sempre vai ser um médico. É bom que você busque a qualificação desse médico. No site do Conselho Regional de cada estado vai estar o nome do médico e vai estar também a especialidade. Então, todo médico especialista vai ter o seu RQE, que é esse número que é muito importante, que significa que o médico é especialista, e no site também da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é sbd.org.br, ele encontra o médico especialista em cada cidade. Onde ele estiver, ele pode certificar disso, e sendo um médico especialista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o paciente pode confiar que ele vai estar com um especialista adequado. E essa consulta é rápida, só entrar ali no site do CRM, você busca lá e encontra o colega com a formação adequada. Ele nem precisa saber o nome completo ou o registro, o CRM do médico. Se ele colocar o nome da cidade, vai aparecer uma lista já no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia com todos os dermatologistas daquela região. Perfeito. Bem, Luana, passamos agora recentemente por um momento de tempo nublado por conta das queimadas que estavam acontecendo, né? Tivemos aí essa emergência climática. Mesmo durante o inverno, nesses tempos nublados, a proteção solar continua sendo importante. Por que é essencial manter o uso de protetor solar, mesmo em dias nublados ou frios? Você tem que colocar hidratante, protetor solar, só quando vai se expor ao sol, ou na época de inverno, nublado, ali sem sol? Como é que é isso? Qual a importância disso, da continuidade, né, disso ser contínuo? Isso, excelente pergunta. Mesmo em dias nublados,
A gente sabe que o ultravioleta B tem uma redução, mas o ultravioleta A continua da mesma forma e também leva ao câncer de pele. Então tem que usar protetor solar, mesmo em dias nublados, não só quando tem sol, mesmo quando você está na sombra, Gutenberg, pode ter reflexão do ultravioleta. Então a gente orienta o paciente o seguinte: tem claridade do dia, tem que usar protetor solar. E hoje a orientação é que o FPS seja acima de 30. Evitar protetores solares com FPS abaixo de 30, porque o Brasil é um país que tem um alto índice ultravioleta, então nós temos que ter uma boa proteção. E também a Anvisa regulamenta hoje que todos os protetores solares têm a proteção UVB e UVA. Então na embalagem do seu protetor solar, se tiver uma proteção UVA muito alta, é melhor ainda. Isso é importante. E outra coisa, e a iluminação artificial? Isso. Causa agressão à pele também? Como é que é isso? Então, a intensidade, se tem que estar muito iluminado, se não tem, se você tem que estar estudando ali com a lâmpadazinha em cima de você, como é que... Então, antigamente tinha aquelas lâmpadas fluorescentes que emitiam luz ultravioleta. Hoje quase não existem mais, a maior parte das lâmpadas são lâmpadas de LED, mas elas emitem a claridade. Essa claridade tem um índice, ela pode levar a manchas, mas é muito baixo. Não é algo preocupante quanto a muito preocupante para nós. A gente orienta para quem quer evitar manchas na pele que use protetor solar preferencialmente com cor, com pigmento, para evitar as manchas quanto a essa claridade da lâmpada. Mas quanto ao câncer de pele não é algo preocupante. Para nós mesmo se estiver dentro de casa, se tiver a luz do dia, a claridade do dia, tem que estar de protetor solar. É importante. Eu sou médico de trabalho e fui médico de trabalho dos Correios há muito tempo. A gente trabalhava com os carteiros, eles passam o dia na rua, aquela história toda, e se questionava o protetor solar, né? A intensidade, né? E, então é a partir de 30. A partir de 30. E hoje os protetores solares têm uma textura melhor, né? Porque quem fica muito de sol às vezes reclamava que escorria na pele. O protetor solar, FPS, né? FPS acima de 30. E se for ficar muito no sol com suor, que seja resistente ou muito resistente à água, para ele não perder essa proteção. E lembrar, lógico, sempre de reaplicar a cada 2 horas. E tem que estar reaplicando a cada 2 horas. Se você tiver exposição solar direta, quanto mais intenso, melhor, ou tem um limite? De fator de proteção? Fator de proteção. Então, depende o fototipo da pele do paciente. Então, um paciente de pele mais clara, ele precisa de um fator de proteção mais alto. A gente orienta acima de 50. E se ele já tem um histórico de câncer de pele, talvez um fator de proteção ainda mais alto. Se você for branco, tem que ser acima de 50. Acima de 50. Se for moreno, assim como o Dr. Gutenberg, 30 é o suficiente. 30 é o suficiente, se não tiver comorbidades. Tá certo. Então, você que nos assiste, tiver dúvidas sobre uso de protetor solar ou outras questões, vá no nosso QR Code e mande sua pergunta que a doutora Luana responde. Bem, continuando a nossa conversa, e com relação a câncer de pele, quais são as doenças mais comuns, como se prevenir e qual a importância da prevenção, até pela agressividade ou não da doença, Luana? O Brasil tem um alto índice de câncer de pele. A gente sabe que no Brasil 1/3 dos cânceres diagnosticados é o câncer de pele. Ele é mais incidente após os 40 anos, mas a gente sabe que o uso do protetor solar é a melhor medida de prevenção. É lógico, além de que evitar se expor ao sol entre 10 e 16 horas, usar proteção física, né, que são chapéu, óculos de sol, roupas com proteção ultravioleta. Isso ajudará na proteção. E se tem um histórico na família de câncer de pele, ainda tem que fazer sua revisão anual, ainda com maior frequência no dermatologista. Perfeito. Então, quem teve câncer de pele na família, é importante estar cada vez mais atento, né? Qualquer manchinha que apareça. Qualquer mancha, mas a visita regular anual ao dermatologista, a gente faz uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia anual, que é a campanha do câncer da pele, que é em dezembro, né, que é o mês do verão, de alta incidência ultravioleta, que a gente avalia os pacientes com lesões suspeitas. A gente faz geralmente em hospitais, mas tem no Brasil todo, em hospitais públicos, recebe esses pacientes e faz avaliação, que é o ABCDE. O que é esse ABCDE? Que é o ABCDE das pintas, né? Que é ver se um sinal está assimétrico, ou seja, se ele é diferente de um lado com o outro, é um sinal de atenção. Se ele tem bordas irregulares, naquela borda lisinha, outro sinal de atenção. Um sinal com muitas cores também, então mais de 2 cores é um sinal de atenção. Sangramento. Se ele cresceu, coçou, sangrou, é um sinal de atenção. E a duração dele? Eu tenho isso aqui há muito tempo. Ou surgiu agora? Como é que é isso? Isso é importante. Às vezes minha pintinha aqui é de estimação. Não tem isso? Às vezes o paciente está no sinal a vida inteira e ele começou a mudar. Se ele começou a mudar, começou a crescer,
é um sinal de atenção, ou se ele já é um sinal maior, mais que 6 milímetros já é um sinal de atenção também. E outro dado importante, que às vezes o paciente pensa que é uma espinha. Ah, eu tô com essa espinha aqui, ela não está curando, porque nem todo câncer ele vai ser marronzinho, cor escura, ele pode ser vermelhinho, às vezes até o melanoma melanótico é um sinal mais claro que a sua pele, e pode ser um câncer de pele. Perfeito. E a agressividade vai depender do tipo de tumor, mas não se pode menosprezar, né? De forma alguma. A gente faz duas divisões principais, que é o câncer melanótico e o não melanótico. O melanótico, que é esse de cor escura, ele é o mais agressivo, né? Mas ele representa 3% dos cânceres de pele, mas ele tem uma taxa de letalidade alta. Mas também, se for diagnosticado no início, a taxa de cura é elevada. Luana, e você que nos assiste, estamos próximos do término do nosso primeiro bloco, mas nesse finalzinho vamos abordar a questão dos procedimentos estéticos, que estão cada vez mais populares e que não são isentos de risco. E de vez em quando a gente tem umas denúncias na televisão de complicações graves e tal, é porque não está tendo a segurança na realização desses procedimentos e que não estão sendo realizados por profissionais qualificados, como a gente falou no início do programa. Não é com dermatologista, pessoas com formação que se prepararam para isso. Então a gente está tendo aí esse exagero em procedimentos estéticos por não médicos, criando um problema de saúde pública, né, Luana? Isso. Como é que a sociedade vê isso? Então, nós classificamos como os procedimentos estéticos invasivos, ou seja, são procedimentos estéticos que têm que ser realizados pelo médico. Os procedimentos que têm invasão da epiderme e da derme. Então, por exemplo, a aplicação de uma toxina botulínica, de um ácido hialurônico, que são feitos por agulhas, com cânulas. Perfurou a pele. Perfurou a pele, procedimento estético, ele é considerado um procedimento médico invasivo. E ele deve ser realizado por um médico, até... acho que a gente vai abordar posteriormente, um peeling profundo tem que ser realizado por um médico. Bem, esse é um assunto importante de saúde pública, que a gente vê complicação o tempo todo, mas quem nos assiste pode ir no conselho, fazer a pesquisa, né? E quando ele percebe que tem alguém que não é médico, está fazendo esses procedimentos e está criando complicações, lesando o rosto das pessoas e tal, ele tem que procurar a delegacia, procurar o CRM, como é que é isso lá, né? Quando o paciente, primeira coisa é não fazer esse procedimento se ele não for com o médico, porque existem riscos, eu acho que a gente vai falar sobre esses riscos. Um procedimento ele é considerado seguro quando ele está sendo realizado por um médico, que vai saber abordar as complicações, mas ele deve procurar um médico para realizá-lo. É importante. Uma coisa que eu ia chamar a atenção é que não se deixe levar pelo baixo custo, né? Não se deixar levar pelo baixo custo e fazer as denúncias, né? Como você estava abordando. Tem que fazer a denúncia, que esse exercício legal da medicina. Caso de polícia, tem que ser denunciado. E é um crime contra a saúde pública. Um crime contra a saúde pública. Então vamos proteger também as pessoas contra o uso indevido dessas tecnologias, né? Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Nos aguarde que daqui a pouco voltamos com a doutora Luana para falar de um assunto tão importante. Voltamos daqui a pouco, em minutos. No bloco anterior falamos sobre dermatologia e os profissionais, além das diversas áreas de atuação. Também conversamos um pouco sobre câncer de pele e começamos a introduzir o tema sobre procedimentos estéticos. Você de casa que está assistindo o programa, se surgiu alguma dúvida, envie sua pergunta, é só apontar o celular para o QR Code aí na tela. Doutora Luana, retomando aqui nossa conversa, nós tivemos recentemente notícias graves e até associadas a procedimentos com procedimentos no glúteo com o PPMA, né? Primeiro explica para a gente o que seria o PPMA, o que pode nos dizer sobre esse procedimento, sobre esses riscos. Os riscos do uso do PPMA que está sendo aí questionado, né? Usado indevidamente, colocando as pessoas em risco, né? E feito de uma forma totalmente irresponsável. Aí eu gostaria que você contextualizasse isso para você que nos assiste não se expor e ter complicações que levaram recentemente, inclusive, a óbito, né, Luana? Exatamente. O uso a sigla significa polimetilmetacrilato, que é o PMMA, é uma substância, um polímero que ele não é absorvível, então ele vai ficar no nosso corpo para o resto da vida. E por que o uso dele cresceu tanto no Brasil recentemente? Porque é uma substância barata, o custo dela é barato, é uma substância antiga, mas que
pode levar a complicações seríssimas mais tarde. E hoje a gente está vendo um uso muito grande do Gutenberg nos glúteos, para volumização dos glúteos, para volumização de áreas do nosso corpo. E o resultado imediato ele pode ser maravilhoso. O problema é o que vem depois, A longo prazo, médio e né? longo prazo, que é o que muitos não veem só aquelas complicações imediatas que vão para a mídia. Então, o que pode acontecer com o PMMA? Primeira coisa, durante a aplicação do PMMA, se acontece um acidente e esse profissional injeta dentro de um vaso, pode levar a uma embolia e morte do paciente, inclusive no momento do procedimento, não dá tempo nem da equipe de saúde chegar. Primeira coisa importante é fazer com o médico, porque na hora, se não for com o médico, não vai saber nem conduzir essa emergência, essa urgência, né? essa complicação. E tardiamente, o que pode acontecer com esse paciente? Ele pode ter uma inflamação crônica desse produto. E quando ocorrer essa inflamação crônica com nódulos, deformidades, não tem como reverter. Esse produto não se retira. Não se retira. Ele absorve, você não consegue tirar. Cirurgicamente, posso tentar retirada de alguns nódulos, mas ele se entremeia com os nossos tecidos e essa abordagem cirúrgica acaba deixando cicatrizes. Lesões, deixa cicatrizes, né? Fica as marcas, né? As marcas. Então, assim, é uma substância que pode ter complicações seríssimas e nós temos outras substâncias que podem dar um excelente resultado, como, por exemplo, o ácido hialurônico, que é uma substância reabsorvível, que pode ser feita com maior segurança, sem essas complicações do PMMA. E, recentemente, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica emitiu uma nota contra o uso do PMMA, e a Sociedade Brasileira de Dermatologia orientou que o uso ocorresse apenas em pacientes com lipoatrofia ou lipodistrofia, que acontecia muito antigamente. Com indicações médicas precisas, e não por estética. E não por estética. Tá. Se usa também no rosto, né? Se usa, infelizmente, também no rosto essa substância, que é quando a gente vê menos ainda indicações, porque existem outras substâncias mais seguras que podem ser utilizadas. Veja bem, a aplicação do PMMA no glúteo complicou, se tiver de fazer uma cirurgia, vai ficar a cicatrização e tal, mas em tese está escondida. Está escondido no rosto. Imagina no rosto. Mas eu tive uma paciente que ela veio de um outro profissional, não médico, que fez o PMMA nos glúteos e a deformidade foi tão grande que até com a roupa ficava visível as ondulações. Né? Perfeito. E aí é importante, você chega no local que alguém se propõe a fazer isso. Não tem estrutura nenhuma. Não tem, você vê que a gente chama carrinho de parada porque nós somos médicos da área, sabe o que é, mas não tem ali, se o paciente fazer uma parada cardíaca, não tem como reanimar, não tem estrutura nenhuma. Não tem estrutura nenhuma. Então, não vale a pena correr esse risco e não... A informação, não, mas eu sou leigo e não entendo, pode até não entender, mas você percebe quando você chega no consultório que ele está montado, que ele está aparelhado, né? Não é uma sala vazia, apenas com a mesinha ali e com alguém improvisado e um custo ínfimo, né? Quando é uma clínica que tem um médico, ela vai ter uma série de regulamentações que o CRM coloca, que a vigilância vai inspecionar para que tenha uma condição adequada para o tratamento do paciente de higiene e de suporte à vida. Quando é um estabelecimento de estética, ele não vai ter essas regulamentações. Então, a vigilância sanitária não vai lá olhar o que tem para suporte à vida ou até de higiene, segurança para o paciente. Depois que teve a complicação, e às vezes fatais, aí realmente o prejuízo às vezes é irremediável no caso de óbito, né? Bem, muitas pessoas optam por diferentes substâncias para preenchimento facial e corporal. Quais são os produtos seguros para serem injetados no corpo ou no rosto? Muito importante essa pergunta. E voltando àquele assunto de fazer com médico e com não médico, hoje a gente tem conhecimento de locais, de estabelecimentos que usam substâncias sem Anvisa. E o paciente acha que está fazendo uso de uma substância com nome conhecido na mídia, que ele tem segurança que é um produto bom, mas na verdade não é. E a gente pega depois as complicações disso com infecções micobacteriosas nesse local. Então, é importante que você faça com um profissional médico habilitado, porque você vai ter mais segurança que vai estar com um bom produto. E hoje nós usamos nos procedimentos estéticos a toxina botulínica, né, para diminuição, para suavização de linhas de expressão, de rugas. O ácido hialurônico, que é um procedimento, é uma substância reabsorvível para voltar volumes que o
paciente perdeu. E uma classe muito boa de substâncias que nós usamos hoje são os bioestimuladores. São substâncias que a gente injeta na pele que vão estimular que o nosso próprio organismo produza colágeno. Então, é uma substância que a gente orienta geralmente após os 35, 40 anos, associada a tecnologias, né, que são os lasers, que também vão estimular a produção de colágeno, que é tudo que a gente quer após os 40 anos, né? Perfeito. Mas, Luana, a gente falou de uma série de coisas e esqueceu de falar de uma coisa chamada periodicidade dos tratamentos. Como é que é isso? Esses tratamentos são definitivos, tem que voltar para fazer novas aplicações? Como é que é isso? O envelhecimento, infelizmente, é contínuo, né? Então, a gente está envelhecendo todos os dias. A gente perde, em média, 1% de colágeno, vai perdendo 1% de colágeno ao ano. E após a menopausa, no caso da mulher, a mulher ainda chega a perder 30% do colágeno da pele. Então, esses procedimentos, eles têm que ser contínuos, até porque são procedimentos reabsorvíveis, ou seja, eles vão ser... Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Por exemplo, uma toxina botulínica que o paciente vai refazer a cada 4, 6 meses. Um ácido hialurônico depende do metabolismo, né, de cada paciente, mas em média a cada 6 a 12 meses ele vai refazer, assim como um bioestimulador, que ele vai fazer às vezes anualmente. Mas isso depende de cada organismo. Tem paciente que vai demorar 1, 2 anos para refazer os procedimentos. Perfeito. Se uma substância foi injetada de forma incorreta ou o corpo reagir negativamente, quais são os possíveis riscos? Existe risco de vida em casos de complicações? Isso é importante você explicar para você que nos assiste. Então, os procedimentos médicos estéticos, eles são procedimentos seguros, se bem realizados, mas podem acontecer complicações inerentes do nosso organismo. Então, por exemplo, um ácido hialurônico que injetado, que o paciente vai falar, vou fazer um simples preenchimento, né? Esse ácido hialurônico, se ele é injetado dentro de um vaso, ele pode levar a uma necrose da pele, que a pele começa a ficar com alteração de coloração, com alteração de textura. A paciente às vezes tem que tratar cirurgicamente. Inclusive também a maurose, que é a cegueira, pode acontecer imediatamente e até alguns casos, como vocês viram pela mídia, que podem acontecer óbito do paciente durante o procedimento. Essas complicações independem do atuar médico, pela variação anatômica até de cada paciente, ou necessariamente depende da experiência? O profissional experiente, ele não vai ter essas complicações? Com o profissional experiente, com boa técnica, ele vai ter menor chance de ter essas complicações, mas elas podem ocorrer sim. E o médico vai estar habilitado, ele vai ter o conhecimento. Em alguns casos você consegue reverter. Por exemplo, o uso do ácido hialurônico, existe uma substância que consegue dissolver o ácido hialurônico. E você consegue reverter a tempo, acompanhando o paciente e sabendo identificar essa complicação. Então veja bem você que nos assiste, né, Luana? Não basta saber aplicar. Sim. O que é o mais importante é saber tratar as complicações. As complicações. Porque são as complicações que deixam o paciente deformado, são as complicações que deixam literalmente o paciente aleijado, são as complicações que levam o paciente a óbito. Portanto, se a pessoa viu na internet, viu aí esses pessoal aí das mídias digitais dando curso, e você nunca viu uma complicação na vida, a primeira que aparecer, seu paciente pode literalmente ir a óbito, né? Exatamente. E uma coisa importante, quando você faz a avaliação com o seu médico, eles sabem quando você não pode fazer o procedimento. Existem contraindicações do procedimento. Existem doenças que o paciente pode ter ou condições que contraindicam o procedimento estético. Por exemplo, doenças autoimunes em atividade. Você não pode fazer uma injeção de um ácido hialurônico, de um bioestimulador nesse paciente que está em doença autoimune. Então veja bem, eu acho que mais importante do que fazer o procedimento é saber quanto indicar, né? Quanto indicar, a indicação correta, você vai ter um melhor resultado. E um resultado natural, que a gente vê os resultados artificiais bizarros, né, de procedimentos estéticos. Perfeito. Luana, e a gente já está chegando ao final do nosso segundo bloco, mas a gente não pode deixar de falar aqui sobre a questão da queda de cabelo, né? Que é uma situação que incomoda as mulheres, não só as mulheres, mas mais frequente e tal. Chega no consultório de qualquer médico, né? Eu como ginecologista, como médico de trabalho, de repente, as pacientes chegam lá se queixando que
está tendo queda de cabelo. E o tratamento geralmente é com dermatologista, com endocrinologista e tal, mas como é que você aborda isso? Então, isso é uma questão muito importante, porque a gente está vendo hoje esses tratamentos serem realizados em salões de beleza. Então, pacientes com anos de alopecia, que é alguns tipos de queda de cabelo, e o paciente está tratando duas irregularidades. Primeiro, que ele fez o diagnóstico no salão para ver qual o tipo de queda, e o segundo, tratando com microagulhamento, injeção de substâncias em salões de beleza. Então, assim, mais procedimento invasivo. E aí, pacientes perdendo tempo, muitos anos, tempo de tratamento, meses, até anos de tratamento que ele poderia estar sendo feito com o médico, que às vezes é uma deficiência de vitamina, mas algumas vezes é uma doença autoimune, algumas vezes é uma condição genética que tem tratamento, e ele está perdendo tempo nos salões de beleza. Então ele deve procurar um médico para tratar a queda de cabelo. E aí, se tem uma infecção ali no couro cabeludo, daqui a pouco está com a meningite, um problema grave, né? E indo até óbito. Mais uma vez, a importância de ir para o local adequado, procurar o profissional adequado, para evitar que não tenha eficácia o tratamento. Sim. Duas coisas: que o tratamento realmente sirva, seja eficaz e que saiba tratar as complicações. Exatamente. Luana, infelizmente o assunto é empolgante, mas chegamos ao final do nosso programa. Agradecer a sua presença aqui e gostaria que você deixasse seu endereço, seu Instagram, suas redes sociais, para que as pessoas que nos assistem e quiserem lhe procurar, ter como acessá-la. Bom, quem quiser, tiver qualquer dúvida, quiser mais algum questionamento, no Instagram é doutora Luana, com 2 N's, Caires Portela, ou consultório é no edifício de Centro de Clínicas Cleo Otávio, na Sobreloja 6. Vai ser um prazer receber vocês lá. Luana, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente e obrigado a você de casa que ficou até o final do nosso programa. O programa Meu Doutor é exibido todos os domingos a partir das 10h30 da manhã aqui na TV Brasília. Você também pode nos encontrar no YouTube e também no Instagram, @meudoutorbsb. Já falamos sobre Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias, obesidade, oncologia infantil, uma série de outras questões importantes. Então, nos acompanhe sempre nos domingos às 10h30 da manhã aqui na TV Brasília, canal 6. Até o próximo domingo.